Graças a paz, irmãos. Tudo bom? Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e verso 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e verso 6. Eu sei que está um pouco frio, mas vamos ser aquecidos aí pela palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e verso 6. Quem achou, fala assim, é uma Bíblia. Quem não achou, fala, vou no telão que está mais fácil. Diz assim o texto. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dito essas coisas, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai, nós te damos graça, nós te louvamos pela Tua palavra, por esse momento em que nós temos a oportunidade de ouvir a Tua voz soprar ao nosso coração. E nós pedimos ao Pai que seja pelo Teu Espírito Santo. Conceda-nos essa graça, Senhor, de contemplarmos a Tua beleza. Conceda-nos a graça, Senhor, também de vivermos uma vida em que glorifica o Seu nome. Nos ajude, Senhor, na compreensão da Tua palavra, e se há algum ensinamento humano que seja lançado fora, que permaneça no nosso coração apenas a Tua boa palavra. Essa que é capaz de nos confrontar, de nos confortar e de nos fazer viver uma vida que se vive para a Tua glória, Pai. Nós oramos assim e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens. Encerramos a Fábrica de Ídolos e estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens chamada Meu Brasil Brasileiro. Então, ao longo de alguns domingos, eu acho que até o final do ano, nós vamos falar um pouco sobre a nossa vida enquanto missionários, a nossa vida missional. Esse ano, a visão que o Senhor deu para a nossa igreja é que seria o ano da colheita, o ano da seara. E vamos falar muito sobre evangelismo ao longo dessa série de mensagens, Meu Brasil Brasileiro. Tem uma frase que eu ouvi recentemente, na verdade eu li recentemente, e que eu anotei naqueles caderninhos que a gente leva para a vida, que a frase dizia mais ou menos assim: frutifique no lugar aonde Deus te plantou. Dê frutos no lugar aonde Deus te plantou. E eu acredito muito que nós estamos aqui nesse Brasil para frutificarmos e para darmos muito fruto. Recentemente, em um curso de missões que eu estava fazendo, o professor disse para mim que o maior campo missionário no Brasil não são os povos indígenas, não são os povos ribeirinhos. O maior campo missionário no Brasil é a igreja evangélica no Brasil. Porque dentro da igreja evangélica, muitos não conhecem o evangelho da salvação. Eu falava recentemente, e um rapaz chegou na igreja dele e perguntou assim para os membros: por que você acha que você entraria no céu? Por que você acha que Deus permitiria que você pudesse adentrar nos domínios celestiais? Dentre várias respostas, ouvi uma mais ou menos assim: olha, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu faço bem para todo mundo e eu acho que por essa razão Deus deveria me deixar entrar no céu. Eu quase não cometo pecado, quando eu cometo eu peço perdão.
Eu sou uma pessoa boa, eu divido, eu reparto, eu contribuo, e eu acho que por essa razão eu deveria entrar no céu. E esse pastor respondeu para essa pessoa: você está mais perdido. Você ainda está perdido. Porque o que nos faz entrar nos domínios celestiais do eterno não é aquilo de bom que a gente faz. E não é aquilo de ruim que a gente deixou de fazer. O que vai nos permitir entrar nos domínios celestiais é aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. É a obra redentora de Jesus na cruz. Não é a minha bondade, não é a minha capacidade de fazer o bem que vai me permitir adentrar nos domínios celestiais, mas o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A obra redentora de Jesus é que nos permite acessar a salvação por meio da fé. E de fato a igreja evangélica no Brasil parece ser um grande campo missionário, porque muitos dentro da igreja não conhecem a mensagem da salvação. Porque muitos dentro da igreja ainda não entenderam que foi Jesus, por meio do seu sacrifício, que nos salvou. Que as nossas obras não podem contribuir com a salvação. Que eu não posso participar daquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Eu não consigo participar da obra redentora de Jesus Cristo. Eu não consigo contribuir com o sacrifício de Jesus. Eu apenas agarro os méritos de Jesus e confio na justiça que emana da cruz do Calvário. A minha fé está em Jesus Cristo, nos méritos da sua justiça, não na minha capacidade. E quando nós falamos da necessidade do nosso país, se a gente colocasse aqui um questionamento, do que você acha que o Brasil precisa? A gente poderia colocar que o Brasil precisa de uma segurança melhor. Quem é que já foi assaltado no Brasil já? Já foi assaltado? Tipo assim, de alguém chegar e botar a arma e falar assim, ó, passa aí. Já foi assaltado? Gente, é uma sensação horrível, horrível. E aí você, além de você passar por essa situação, você fica algum tempo ainda assustado. Você ouve o barulho de uma moto, você fala assim, gente, dois numa moto. Às vezes o cara, ele só esqueceu alguma coisa em casa, mas a moto passou por você e fez a volta, você já gera, você fala assim, Senhor, toma conta da minha alma. Na verdade, o cara só esqueceu o celular, tá voltando para pegar na casa dele. Mas você já fica assustado. E aí talvez a gente seja levado a dizer que não, o Brasil precisa de uma segurança melhor. Quando a gente vê os índices da educação no nosso país, a gente pensa, não, o Brasil precisa de uma educação melhor. Eu, como professor, que fui da rede pública, posso dizer para você que o Brasil precisa de uma educação melhor. De fato precisa. O Brasil precisa de saneamento básico. E o próprio nome é estranho, né? Porque fala saneamento básico, aquilo que é básico. A gente não tem aquilo que é básico. Então muita gente morre no Brasil por conta de água suja. Então o Brasil precisa de saneamento básico. O Brasil precisa de saúde. Quantas pessoas morrem à espera de um exame e de um atendimento? Mas a resposta que de fato sintetiza tudo o que o Brasil precisa não está nessas coisas. A resposta que resume o que o Brasil precisa é que o Brasil precisa de Jesus Cristo. O Brasil precisa de Jesus. Não existe nenhum modelo político hoje no Brasil que representa o reino de Deus. Não existe. E o problema não é nem o modelo político. Você pode dizer assim, eu sou de direita ou eu sou de esquerda. Mas no final você vai descobrir que nenhum modelo político é capaz de representar o reino de Deus. Nenhum modelo político consegue representar um reino que não é deste mundo aqui. E talvez você diga assim, o meu modelo de político ou de política é o ideal.
Você pode dizer assim, não, o dia que o Brasil for governado pela esquerda, aí o país será um país melhor. O dia que o Brasil for governado pela direita, aí será um país justo, será um país melhor. Mas a gente vai acabar descobrindo que não importa se o líder é de direita ou se é de esquerda. Porque todas as vezes, ou todo modelo que envolve a participação humana já está corrompido. E nós somos representantes não de um modelo político deste mundo. Nós somos representantes de um modelo espiritual. Nós somos representantes de uma outra pátria. Nós somos aqueles que têm filhos no cativeiro. Porque nós não pertencemos mais a essa terra. Nós não pertencemos mais a este mundo. E a escatologia diz para nós que este mundo tende a piorar. A escatologia diz para nós que a tendência é que as coisas piorem e piorem ainda mais. Mas o Evangelho nos diz para continuarmos clamando e buscando a paz, a mudança e a transformação. E parece um grande paradoxo, porque quando a gente diz que, segundo o Eschaton, a tendência é que as coisas piorem, é que as coisas tendem a piorar ainda mais, por que é então que eu deveria me envolver com as questões políticas, culturais, sociais, para que o Brasil seja uma nação melhor? Se a tendência é que as coisas piorem, por que eu deveria viver ou buscar produzir uma nação melhor? Tem um discurso do Aragorn em Senhor dos Anéis, não sei quantos aqui gostam do Senhor dos Anéis, mas tem um discurso do Aragorn em Senhor dos Anéis que é muito maravilhoso. Ele diz assim: chegará o dia em que o reino dos homens será destruído. Chegará o dia em que as sombras tomarão conta de todas as coisas. Mas esse dia não é hoje. Hoje nós lutaremos. Hoje nós vamos lutar por quem nós amamos. Haverá o dia em que nós sucumbiremos diante da maldade dos homens, mas esse dia não é hoje. Hoje nós lutaremos por esperança. Discurso maravilhoso de Aragorn diante dos portais de Mordor, na grande luta. O mundo não está como deveria. E o Senhor nos plantou aqui como testemunhas de um outro reino. O Senhor nos plantou aqui como testemunhas de um novo mundo. Mas recebereis, no texto que nós lemos, poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O mundo vai piorar, mas até lá nós seguiremos fazendo o bem. Lá em Jeremias, no capítulo 27, o povo ele vai para o exílio babilônico. E é interessante que quando chega no exílio babilônico, os falsos profetas começam a se levantar e profetizar a nação. E eles começam a dizer para a nação assim: não desfaçam suas malas. Não desfaçam as suas malas, porque brevemente Deus virá em nosso favor e nos retirará desse cativeiro. Nem desmanche suas malas, porque Deus virá em nosso favor. Até que o Senhor então levanta Jeremias. A gente vai pregar esse texto em alguma das mensagens dessa série aqui. O Senhor levanta Jeremias e diz: pelo contrário, o cativeiro babilônico vai durar 70 anos. E depois eu trarei juízo sobre a Babilônia, e eu vou destruir a Babilônia, e eu vou demonstrar que eu sou o Senhor. Mas vai durar 70 anos o cativeiro de vocês. Até lá, orem pela paz da cidade. Até lá, lutem pela prosperidade da cidade.
Até lá, casem-se, criem seus filhos, lutem pela paz da cidade. Não parece estranho? Deus mesmo está dizendo assim, ó, em 70 anos eu vou destruir a Babilônia. Mas até lá, torne essa cidade próspera. Mas até lá, casem-se. Mas até lá, orem pela paz na cidade, batalhem pela paz na cidade, viva em paz, viva em harmonia. Deus estabelece um prazo para o fim, mas ainda assim, diz para aquele povo, ore pela paz da cidade, lute pela prosperidade da cidade. Há um tempo em que o Senhor dará o próximo passo também, mas até lá nós precisamos dar sinais do reino de Deus. Não somos sal nesse mundo aqui, não somos sal nessa nação, e o sal não torna a comida mais fresca, mas retarda o seu apodrecimento. O sal não torna a comida mais fresca, mas retarda o seu apodrecimento. Nós somos aquele povo que está num barco e o barco está afundando. E quando a gente descobre que não há o que fazer, o barco vai afundar. Não faz mais sentido a gente limpar, como diz lá no paraíso de Sofia, não faz mais sentido a gente limpar os vitrôs e as janelas. Não faz mais sentido a gente se preocupar com o ouro, porque o barco está afundando. E se a gente sabe que o barco está afundando, é tempo de não se preocupar com o ouro, é tempo de se preocupar com gente, é tempo de se preocupar com pessoas, é tempo de se preocupar com salvar vidas. E nós estamos nesse país chamado Brasil, nós estamos nessa nação e somos missionários. A gente sabe que logo, logo Deus exercerá juízo contra toda a maldade no mundo, mas até lá nós somos aqueles que estão aqui para salvar pessoas. Nós estamos aqui para cuidar de gente, para trazer salvação para o mundo. O mundo caminha para a destruição, é verdade, mas nós somos aqui o sinal de Deus de que existe uma nova pátria prometida para aqueles que creem em Jesus Cristo. Que existe um bote salva-vida para aqueles que estão naufragando no barco. Existe um caminho de salvação. E nós somos os missionários desse tempo presente aqui. Se o barco está afundando, reveja as suas prioridades. Se o barco está afundando, reveja aquilo que é prioridade na sua vida. Imagina que você está num avião e você nunca teve condições de pagar uma primeira classe. Só que de repente você recebe aquele alerta, as máscaras caem e o piloto diz, gente, se prepare porque o avião vai cair. O avião vai cair. Aí tá passando a aeromoça para ver se tá todo mundo ali com os preparativos. E aí você levanta o dedinho e diz para a aeromoça assim, será que eu posso ir para a primeira classe? A pergunta é, faz sentido? Se o avião está caindo, faz sentido você querer ir para a primeira classe? Se o navio está afundando, faz sentido você querer salvar o ouro? Ou você lavar os vitrôs? O que faz sentido é a gente preocupar com gente, com pessoas. O que faz sentido é a gente dar sinais do reino de Deus. O que dá sentido é você cuidar da sua casa, é você cuidar da sua família. O que faz sentido é você rever as suas prioridades. O que faz sentido é a gente definir muito bem o que de fato é precioso na minha e na sua vida. Porque quando a gente olha para o escáton com essa visão pessimista, de que o barco está afundando, de que o navio está caindo, a gente passa
a entender que muitas coisas que a gente faz hoje não importam mais. Muitas coisas que a gente vive hoje gastando o nosso tempo não é nobre, não é urgente e não é eterno. Essa é a tríade que deveria nortear a nossa vida. A gente ouviu isso, eu falo a gente porque estava eu e a Deide numa conferência, e a gente ouviu sobre essa tríade. Tudo aquilo que é nobre, tudo aquilo que é urgente e tudo aquilo que é eterno. Viva para isso, porque é nobre, porque é urgente e porque é eterno. Porque a escatologia diz que o mundo está acabando, que Deus vai colocar um ponto final, que Deus vai riscar os maus, os injustos da existência. Mas até lá, nós somos responsáveis. Nós somos a luz e o sal. Semana passada eu estive lá em Interlagos e eu contei uma história que eu já contei aqui, mas eu gostaria de contar novamente. Imagina o chefe de uma aldeia que ele foi chamado para a guerra, para defender ou para participar do exército do imperador. Ele era chefe de uma pequena aldeia, ele reúne todos os líderes de família e ele pega um líder de família e ele diz assim: olha, aqui está a minha espada, eu estou indo para a guerra, mas eu deixo a minha espada com você. O dia que houver uma invasão, pegue a minha espada, a espada que eu te dei, e defenda essa aldeia. Ele chamou outro líder de família e disse assim: aqui está a minha casa. O dia que você vir alguém sem teto, ofereça a minha casa para essa pessoa morar. Aqui está o meu fogão, aqui estão as minhas panelas. O dia que você vir alguém com fome, utilize a minha panela e o meu fogão para alimentar aqueles que têm fome. Ele chamou outro líder de família e disse assim: aqui está a minha máquina de costura, aqui estão os meus tecidos, aqui estão as minhas linhas. O inverno é rigoroso, quando chegar o inverno, produza roupas para aqueles que não têm condições de comprar, para que ninguém passe frio na aldeia. Para outro líder de família, ele chamou e disse assim: aqui estão os meus livros, a minha biblioteca. Ensine as pessoas, alfabetize as crianças e utilize os meus livros para isso. Aquele líder de aldeia foi para a guerra e passou anos batalhando na guerra, mas ele volta vivo. E quando ele está retornando para sua aldeia, ele olha de longe e vê uma cidade próspera, muito grande. E quando chega aos portões da cidade, ele é impedido de entrar. Ele não pode entrar de volta naquela cidade. Até que então ele chama um dos líderes e diz assim: você reconhece, você sabe quem eu sou? E aí então um daqueles líderes deixa que ele entre. E quando ele entra, ele começa a ir de um a um dos líderes de família. E ele disse: o que você fez com a espada que eu deixei nas suas mãos? Sabe o que eu fiz? Eu montei uma segurança privada para nossa aldeia. E agora eu cobro para proteger todo mundo. Daí ele saiu e foi para um outro líder e perguntou: o que você fez com o fogão e as panelas que eu deixei com você? O líder respondeu: eu criei um restaurante. E agora eu cobro para as pessoas comerem no meu restaurante. Ele foi para o outro líder e falou assim: o que você fez com a máquina de costura e os tecidos que eu deixei com você? Eu fiz uma loja de roupa e agora eu vendo roupa para todo mundo. Ele foi na casa dele e ele percebeu que a casa dele virou um hotel. Sabe os dons? Sabe o Espírito do Senhor que foi derramado sobre a sua vida? Essa é a espada
o fogão, a biblioteca que a gente recebeu do Senhor, de graça. E quando Ele voltar, Ele vai falar assim: o que você fez com o talento que eu te dei? Você usou para defender pessoas? Você usou para alimentar pessoas? Você usou para ensinar pessoas? Ou você usou aquilo que eu te dei apenas para ganhar dinheiro e para promover uma cidade próspera aos olhos humanos? Quando o Senhor deste mundo aqui voltar e cobrar de nós por tudo aquilo que Ele nos deixou aos nossos cuidados, será que Ele vai receber as obras de justiça? Ou a gente vai falar: Senhor, eu ganhei muito dinheiro, hein? Eu ganhei muito dinheiro com a capacidade que o Senhor me deu, mas eu não ganhei nenhuma alma. Senhor, eu ganhei muito dinheiro. Senhor, eu alcancei muitas coisas. Senhor, eu ganhei dinheiro. Mas sabe de uma coisa? As minhas mãos estão vazias, porque eu não tenho nada para te apresentar. Tem um hino que meu pai gostava de cantar que ele dizia: posso ter as mãos vazias? Não é verdade? Porque quando nós estivermos diante do Senhor, não adianta a gente falar assim: tá aqui, Senhor, a minha conta bancária. Não adianta, porque isso é mãos vazias. O que é que nós vamos apresentar ao Senhor? Senhor, eu ganhei dinheiro, mas não ganhei nenhuma alma. Senhor, eu ganhei dinheiro, mas eu nunca falei do teu amor para aqueles que necessitam. Tem um provérbio árabe que diz assim: quem planta tâmaras não come tâmaras. Planta para as próximas gerações. Eu não sei quanto tempo acho que uma tâmara leva para produzir uma tâmara, mas provavelmente muitos e muitos anos. Então quem planta tâmaras não come, não colhe tâmaras. Planta para a próxima geração. O Brasil não precisa de coisas humanas, materiais, e nem de um modelo político novo. O Brasil precisa de Jesus Cristo. E eu e você somos testemunhas. Isso significa que, se eu e você somos testemunhas de Jesus e o Brasil precisa de Jesus, não é heresia nenhuma a gente dizer que o Brasil precisa de você. Se o Brasil precisa de Jesus e eu sou e você é uma testemunha de Jesus Cristo, então o Brasil precisa de quem? Precisa de você. O Brasil precisa de nós, Igreja do Senhor. O censo diz que nós somos 30 e poucos %. Mentira, somos não. Porque se nós fôssemos de fato 33%, ou sei lá, 35%, o Brasil não estaria como está hoje. Então o Brasil precisa de uma igreja verdadeira, viva, que proclama o Evangelho de Jesus, que cria os seus filhos como aqueles que estão em cativeiro e que entende que são cidadãos de uma nova pátria, de um outro reino, o reino celestial do nosso Deus. Amém?